Olá, gente. Eu me chamo Renata, sou enfermeira de formação, me formei aqui na Faculdade ACES e sou especialista em atenção básica pelo Programa de Atenção Básica também, pelo Programa de Residência da Atenção Básica também aqui da Faculdade ACES, que é de onde a gente está falando hoje, no estúdio do curso de jornalismo. E atualmente eu estou como apoiadora institucional do setor de atenção básica da Secretaria de Saúde e estou aqui hoje como mediadora do nosso podcast, falando com duas colegas de trabalho muito queridas, que é uma conversa importante também hoje sobre a amamentação, com a nutricionista Pamela Tavares e a enfermeira e também recente mãe Isabel Sobral, que é mãe de Liz, de apenas 9 meses, e Pamela, que é mãe de João, de 7 anos. Sejam bem-vindas ao podcast. Bom dia, Renata. Obrigada. Bom dia. Obrigada, Renata. Bom dia de novo, A gente está um pouco tímida aqui, mas é um tema importante que a gente tá no mês de agosto, que é o mês alusivo à importância da gente reforçar sempre a importância da amamentação, que é um período muito esperado no pós-gestação. E eu queria começar perguntando às meninas, a Pamela, como foi a experiência da amamentação com o João, que já está aí com 7 anos? A experiência, ela foi como se fosse uma página em branco, literalmente, A gente que é da área da saúde, a gente se cobra mais em relação ao aleitamento, em relação a ser aquela mãe que vai estar sempre na disposição ali da criança, e foi efeito contrário comigo. Então, eu tive que ter um suporte, um apoio após o parto, do cuidado ali da amamentação com o João, Foi sentir as dores da amamentação, porque no momento, a sucção, que é a forma do bebê puxar o bico do peito ali, de puxar, no momento estava sensível. Então, toda essa sensibilidade ali fisiológica, que é normal acontecer no corpo da mãe, no corpo da mulher, essas alterações eu senti. Então, para mim, eu consegui amamentar até os 4 meses. Na época eu estava trabalhando, então eu tive que voltar, mesmo fazendo todo o protocolo que a gente faz do desmame, levar bombinha, tudo isso, Não tinha tempo de voltar ao trabalho, tanto que na época não tinha essa lei tão atuante que hoje a gente tem na questão do tempo de trabalho, que se tem em relação à oferta do aleitamento materno para essa mãe que ainda amamenta. Então, para mim, foi um pouco constrangedor, porque terminou fazendo um desmame precoce, mas fiz de tudo e por onde fazer todo esse acompanhamento dele e da amamentação. Então, não foi tão positivo, mas até os 4 meses consegui, Consegui colocar ali essa preocupação que a gente tinha. A gente fala muito sobre essa preocupação, por quê? Porque a gente estuda, sabe que tem os estudos, vem comprovando. Eu sempre brincava no ambulatório, até hoje eu falo, no consultório com os pacientes, que é a primeira vacina do bebê. Então, onde é que tem todos os nutrientes, todas as vitaminas importantes, tem um colostro que faz parte ali da composição do leite, que ele vai ser ofertado até os 3º, 5º dia da amamentação, e ele está ali ajudando a expulsar, qualquer substância que na hora do parto, ou alguma, vamos dizer, que o bebê ingeriu naquele momento. Então, eu digo sempre que é uma vacina natural que o corpo está ali colocando para ser exposto a esse bebê. Que realmente é uma vacina, porque na faculdade, não sou formada há muito tempo, mas eu aprendi justamente dessa forma, que o aleitamento é a primeira vacina do bebê, com tudo isso, E como a Pamela falou em estudos, eu acabei não falando aqui o currículo delas, mas aproveitando o momento, porque a gente está com 2 profissionais aqui, que é Pamela Tavares, ela é nutricionista, sanitarista,
nutricionista esportiva, coordenadora da Política de Alimentação e Nutrição do município de Caruaru e docente de pós-graduação de Nutrição Esportiva da Faculdade IDE. E Isabel Sobral, né, que, como eu falei anteriormente, também é enfermeira formada pela UFPE, com residência em saúde da família pelo Programa de Residência Multiprofissional Integrado da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, e atualmente está como enfermeira da atenção básica no município de Caruaru. Resgatando o que Pamela vinha falando do leite materno, né? O leite, aquele leite que sai nos primeiros dias, chamado colostro, ele é tão pouco, mas tão importante, né? Eu diria que é a parte mais importante do leite materno, é aquele primeiro momento, aquele pouquinho que a gente acha que o menino que mama não dorme e tal. O primeiro mês, eu sempre dizia assim, se você sobreviver aos 15 primeiros dias de vida da criança, passou, dá para respirar, porque os 15 primeiros dias você acha que vai, assim, é para você voltar para a maternidade e dizer, tome, quero mais não. Tem mãe que diz que quer que o bebê volte para a barriga, né? A sensação é essa. Porque nesse tempo, nos primeiros dias, o estômago do bebê é muito pequenininho. É tipo assim, eu acho que são 5 ml, né? Deixa eu nos confirmar primeiros aqui. dias. O primeiro dia é 5 a 7 ml. No terceiro dia, 22, e mais ou menos 22, 27 ml. Com uma semana de 45 a 60 ml. Para a gente ter noção aqui, é mais ou menos um damasco, mais ou menos um tamanho de uma maçã bem pequenininha. Isso. Né? É um copinho, pronto, não tem aquele copinho de café do pequeno, 50 ml é o estômago dele, então ele faz chorou. Uma semana de vida, né? Chorou, fez xixi, já chorou, tá gastando energia. Chorou, xixi, cocô, foi embora, acabou o leite. Isso. E aí a criança nessa fase, ela chora assim, de 3 em 3 horas. Não é. Tem bebê que chora de hora em hora, porque no instante aquele pouquinho, o estômago é muito pequeno, então no instante o que ele mamou vai embora, né? E aí é muito cansativo, assim. E coincide dessa fase, desses 15 primeiros dias, ter toda a questão puerperal, do hormônio, queda hormonal brusca, né? Que aí a mulher já fica mais sensível. Porque durante a gestação esse hormônio aumentou muito, né? Isso. E aí vem toda a questão do puerpério, a questão, assim, do que é novo, né? Você se adaptando ao bebê, o bebê se adaptando a você. E vem junto de tudo isso, ainda tem muitas mulheres que sofrem para amamentar, né? Sofrem com a questão da fissura mamilar, né? Que é a ferida no peito. O bebê não pega direito, aí chora você, chora o bebê, chora todo mundo dentro de casa. E aí, isso acontece nessa fase, mas a gente sempre diz, vai passar. E realmente passa. Parece que não passa. Quando você está vivendo, você diz, meu Deus do céu, só passou um dia. E a pessoa viveu tanta coisa, porque tudo é muito intenso nesse começo. A gente escuta também muitas coisas, né, durante a gestação e depois que o bebê nasce, principalmente durante a amamentação. E uma das coisas que eu acho que mais se escutam, principalmente quem segue o pré-natal, as consultas puerperais, né, que a gente chama com as crianças, sempre tem a dúvida de por quanto tempo amamentar a criança. E quando geralmente tem a informação que é a importância de amamentar até o 6º mês. Vocês podem falar um pouquinho dessa... Vem, Renata, a gente vai trazer o cenário que hoje as políticas, né, públicas voltadas na estratégia da alimentação, né, e amamentação no Brasil, que existe essa estratégia. Então, ela vem para fomentar, né, para deixar assim, mais seguro a população da importância desse aleitamento materno até os 6 meses. Então, em 2020 e 2021 saiu um artigo epidemiológico, ele fazendo uma visualização de 21 anos, né, do acompanhamento do cenário atual, como a gente se encontra do aleitamento materno. E a gente precisa falar sobre isso, por quê? Porque hoje, né, quando a gente vai falar com nossas mães ou com nossas avós,
A gente está tendo uma perspectiva de mulheres que viviam em casa, né, trabalhavam em casa, não desmerecendo, porque é um trabalho em dobro, trabalhando em casa e cuidando da casa, e tinha aquele tempo voltado ali ao filho. E hoje a gente tem um cenário que corresponde a mulheres que estão saindo de casa, trabalhando e com filhos. Eu estou trazendo isso porque eu acho que é interessante visualizar, porque é uma grande maioria, e vou trazer por mim, porque foi minha realidade. Então, o que é que o Ministério pede? Até os 6 meses, ser aleitamento materno exclusivo. Após os 6 meses, começar a introdução alimentar, não deixando o aleitamento materno. E com isso, deixando até os 2 anos de idade o aleitamento materno junto também com a alimentação. Porém, priorizando a alimentação. Por quê? Porque até os 6 meses é fisiológico. Tanto que a maioria dos pediatras, eles às vezes pedem um hemograma, né? Para ver como é que tá as taxas, se tem correspondente à anemia. A gente tem tem 3 tipos de anemia, mas a gente tem uma que é a questão correspondente à alimentação, que é a que que mais desencadeia hoje. Então, o que é que acontece? A partir dos 6 meses, eu começar a introdução alimentar e não deixar o aleitamento materno. Mas não só ficar no aleitamento materno, porque aí eu corro risco de nutricional dessa criança, risco de má desenvolvimento, risco questão de cáries, risco de desenvolvimento de ganho de peso, risco de questão comportamental, que aí vem desencadear a questão mental. Então, tudo isso, quando eu faço uma má nutrição, eu estou mexendo nessa questão metabólica, que é o corpo dessa criança. Então, até os 6 meses, aleitamento materno, que é priorizado, e após os 6 meses, a introdução alimentar. Entendeu? E a minha realidade foi o contrário, né? Foi 4 meses eu consegui, né, o aleitamento materno exclusivo. E depois veio o aleitamento materno e a oferta de fórmulas, né? E automaticamente não estava mais estimulando aquele seio, né? Comprei bombinha, fiz de tudo, tomava chá, fazia toda a orientação que a gente pede, né? E a gente sabe que não, para deixar claro, né? Que não é só a questão que o nosso corpo, ele não é uma máquina, ele é um corpo que tem sentimentos, né? E automaticamente ninguém é igual a ninguém. A gente está aqui fazendo essa conversa que é bem legal. Eu estou trazendo a realidade, Bel vai trazer a realidade dela. Então, assim, vai ter mães que vão se identificar com minha fala, vai ter mães que vão se identificar com a fala de Bel. E isso é bom, porque esse é o objetivo de chegar essa informação e de vocês se sentirem acolhidas, né? Porque eu me cobrava muito nessa questão de conseguir amamentar o João. E até hoje, né? Então, como eu comecei esse desmame aos 4 meses, né? Então, o João começou a trazer traços de alergia, que isso é normal aparecer com crianças que elas deixam de ter a introdução desse leite e vão para um leite artificial. E automaticamente eu me cobrava nisso. Eu me falei, nossa, se eu tivesse conseguido amamentar mais, se eu tivesse... E às vezes como profissional de saúde, né? A pessoa... Nutricionista. É um peso, né? Pensando. Eu teve uma hora, gente, que eu cheguei eu fui para 5 pediatras, né? Porque eu não entendi o que estava acontecendo com o João. E por quê? Porque a gente estuda muito e vê muito artigo, né? E daí a gente pensa que é igual o que o pessoal se estuda, mas a gente é corpo. E daí a médica olhou para mim e fez, você vai comprar a fórmula, vai dar a fórmula aqui a ele, né? Porque ele já estava com 5 meses. E daí eu já não estava 24 horas com ele. Eu estava só, no máximo, 10 ou 12 horas com ele, que era mais na parte da noite. Então, diminuiu o volume de oferta de leite para ele, né? Então, automaticamente diminuindo a oferta, porque é tudo, imagina, a mama, né? Os seios, você ali... ofertando, visualizando e ofertando, a criança sugando, né? Tem todo o estímulo ali, hormonal, emocional, para sendo liberar essa produção de leite ali, para aquela criança. Tanto que a gente diz, quanto mais amamenta, mais a produção do leite. Quanto mais amamenta, isso é real, porque é fisiológico, é hormonal. Então, quando a gente passa um intervalo muito grande, tanto que a mama, ela fica com um volume maior, a gente tem que ter cuidado para isso não
apareceu os sintomas, né? Mastite, né? Isso mesmo, Bel, para deixar ela mais endurecida, avermelhada, né, com temperaturas altas. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque eu passei por esse processo. E dói, viu? Para tirar depois, eu passei por isso. E foi uma amamentação de 4 meses, né? Foi. E a gente tem a recomendação de ser exclusiva até os 6. Só que, como eu falei no começo, o Bel tá com uma bebezinha de 9 meses e que ainda tá amamentando, né, Bel? Isso. Eu, diferente de Pamela, não tive problema nenhum, assim, na amamentação. Quando eu estava grávida de Liz, o meu maior medo não era o parto, era a amamentação. Porque, assim, do parto eu era muito tranquila, assim, que eu ia conseguir aguentar até onde eu aguentasse e se tivesse que ir para cesárea, eu era muito segura dessa parte. Mas da amamentação, eu acho que eu tinha um trauma das pessoas que eu já tinha acompanhado, sabe? Eu acompanhei de perto uma amiga minha tia, e elas duas sofreram muito, assim, eu cheguei na casa da minha amiga, a bebê dela tinha 15 dias, ela abriu a porta para mim chorando com os peitos para fora. Porque, assim, já estava desesperada, o peito ferido, a bebê chorando. E aí eu tinha muito medo disso. Mas aí quando o Liz nasceu, que aí veio para mim, ela já pegou, fez a pega correta na hora. Ficou lá, já mamou a noite toda. Só que você fica muito insegura ainda. Eu ficava assim, meu Deus, essa menina tá mamando, eu não tô sentindo nada, não tá doendo. Porque pra mim era pra doer. Porque já tem esse estigma, né? Todo mundo, as vós, as nossas mães mesmo, já traz essa fala, né? E na minha cabeça, ia doer. Podia ferir ou não, mas ia doer. E aí ele chegou e não doeu. Aí eu lá. Banco de leite, quero banco de leite, quero alguém para me ver, por favor, aperreando no hospital, porque eu achava que não era normal, que ela não estava mamando. E ela mamando, passou a noite toda mamando e eu sem sentir dor nenhuma. Eu disse, meu Deus do céu. Aí apertava o peito, tinha leite. E eu, meu Deus, não tá doendo. E aí fui. Aí veio a visita da pediatra, e a pediatra disse, não, ela tá mamando bem, ela puxa direito e tal. Agradeça que não tá sentindo não. E aí a gente foi seguindo. Aí fui pra casa e disse, não, agora em algum momento vai ferir, vai doer. Mas até hoje a gente seguiu bem, assim, nesse processo de amamentação, graças a Deus. Minha experiência foi maravilhosa no sentido da dor. Mas, assim, amamentar é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Por quê? Porque ela vem junto da privação de sono, né? A parte mais difícil de ter filho é a privação de sono. Você fica assim, você não dorme, você dorme muito partido, porque Liz, nos primeiros dias, Liz não dormia direito. Assim, eu digo sempre, ela dormia, quem não dormia era a gente. Ela teve um problema de... não lembro mais o nome. É um termo que é como se fosse uma imaturidade intestinal, que ela ficava meio que chorando durante a noite. E aí a gente não dormia com ela no braço. Isso durou os 2 primeiros meses. E mamando. Quando ela fez mais ou menos 3 meses, ela passou a dormir melhor. Melhor que eu digo, ela acordava 4 vezes à noite. Acordava menos, um pouquinho. Acordava 4 vezes na noite. De 3 em 3 horas, mais ou menos. E aí a gente vai seguindo. Porque aí quando ela dormia durante o dia, eu dormia com ela, um cochilinho na rede. Foi o que a gente achou, assim, de melhor, na realidade da gente, foi a rede. Porque aí ela dormia em cima de mim e eu conseguia dormir junto com ela. E aí, quando a gente volta a trabalhar, é toda uma adaptação, muda tudo. Porque aí ela também chega na fase de... eu voltei a trabalhar quando ela estava com 7 meses, mas com 6 meses eu comecei a fazer a adaptação dela no hotelzinho. Ela hoje fica no hotelzinho. E aí eu já comecei, a partir dos 6 meses, a fazer a ordenha para ir fazendo o meu estoque de leite para o retorno ao trabalho. Que é tirar o leite, né? Tirar o leite. Armazenar. Isso. E aí, quando coincide muito de
começa a comer, volta ao trabalho, então muda tudo a rotina, parece que o sono que já estava melhor fica muito pior e você ainda precisa dar conta de amamentar, ordenhar. E assim, no primeiro mês foi muito difícil, porque eu fazia o seguinte, eu vinha para casa, eu ia trabalhar, deixava ela no hotelzinho, ia trabalhar e na hora do almoço eu vinha para casa, ordenhava, voltava para trabalhar. Quando eu chegava em casa de noite, ajeitava ela, botava ela para dormir e ia ordenhar de novo, para deixar leite suficiente para o outro dia. E aí eu tava ficando morta, esgotada, porque eu não tava tendo tempo para nada, era uma correria. Eu mal almoçava, porque só dava tempo para ordenhar e voltar. E aí foi quando eu conversei com as meninas, nessa época eu ainda estava trabalhando lá na secretaria, e aí eu conversei com as meninas para ver se eu conseguia um lugar, uma sala, para eu fazer a ordenha lá, na secretaria, porque aí eu economizaria pelo menos o tempo de vir em casa e voltar. E aí eu tive uma qualidade melhor, porque aí lá eu conseguia almoçar, ordenhar e ainda resolver alguma coisa que eu tivesse que fazer no dia. Mas assim, é muito cansativo, puxado. É como tem umas consultoras de amamentação aí no Instagram que postam uma caneca que diz assim, amamentar. Todos os dias eu penso em desistir, todos os dias eu escolho continuar. E é isso, é bem isso, assim. A gente vem nesse trabalho porque, ao mesmo tempo que é maravilhoso, que você tem uma conexão com o seu bebê incrível, assim, você... É uma coisa que não dá para explicar, mas também é extremamente cansativo. É porque a amamentação, cada um tem sua realidade, né? Eu não sou mãe ainda, Exato. Mas minha mãe, ela também me amamentou até os 4 meses, exclusivamente. E depois foi fazendo a introdução, só que ela já começou com a introdução do alimento. Ela não tinha o conhecimento da forma. Isso. Há mais de 20 anos atrás. Eu não entrega. Né? Mas enfim. Para a gente continuar, né, nessa conversa sobre a forma de amamentação, como amamentar, eu separei aqui umas perguntinhas, umas afirmativas, na verdade, de mitos e verdades. Que aí eu vou perguntando e vocês podem ir dizendo aí se é mito, se é verdade. Que são até muitas dúvidas, porque eu, como enfermeira, né, eu trabalhei também já na atenção básica, hoje eu estou na gestão como apoiadora, mas eu já trabalhei na atenção básica e as mães, né, no pré-natal, nas consultas com as crianças, sempre tem as dúvidas e elas são bem recorrentes. Por mais que a gente converse muito, né, em relação à amamentação, a gente vê muita divulgação, principalmente nesse mês de agosto, mas eu acho que é um tema que nunca se esgota. Sempre tem dúvidas, sempre, né, a gente precisa estar discutindo. Então, vamos para algumas afirmativas e vocês podem ir falando. A alimentação da mãe pode influenciar no leite? Sim. Sim, eu vou responder essas vezes. Sim, A na questão... nutricionista. Por quê? Vê só. O ideal né? O que é o ideal? A gente ir antes de engravidar, fazer aquele acompanhamento, fazer exames, fazer suplementação, porque a gente sabe que a gente não estoca, né, ácido fólico. Por que o ácido fólico? Porque ele é importantíssimo para o crescimento do sistema nervoso central do bebê. Então, o ideal é isso. Então, a gente sabe que, às vezes, na maioria das vezes, não é uma gestação que foi, como é que se diz? Planejada, isso, né? Aí, o que é que acontece? A questão do peso. Então, o que é que a alimentação vai ali influenciar? Totalmente. Então, se é uma paciente, se é uma mãe que já começa a gestação acima do seu peso, ela tem que fazer dieta? Não, né? Mas ela tem que reorganizar essa dieta dela, tem que melhorar o consumo de água, tem que melhorar o melhor consumo de fibras, melhor consumo de frutas, tirar a cafeína, né? Tem Márcia Regina Vitolo, ela é a referência nossa na materno-infantil, na nutrição materno-infantil, ela pede até 250 ml de cafeína ao dia, né? Então, geralmente, quando eu ficava no ambulatório, no acompanhamento dessas gestantes, eu conversava muito com elas, né? Orientava a colocar mais leite desnatado do que café,
né? E a gente tentar segurar 100 ml ao dia, refrigerantes, né? Alimentos com alto teor de gordura, de fritura, carnes vermelhas. Então, o INCA, né, Instituição de Câncer do Brasil, ele já fez um estudo relatando que carnes vermelhas embutidos mais do que 2 vezes ao dia, 2 vezes por semana, já corresponde, já entra num risco de problemas cardíacos. Então, tudo isso são fatores que vêm ali para atrapalhar na hora da formação do bebê, né? Então, o importante é o quê? Uma alimentação mais saudável, isso é o ideal. Ah, Paula, eu não tenho condições de estar comprando carne todo dia, mas a gente troca a carne pela oferta do ovo, certo? Eu não consigo o leite integral, coloco o leite desnatado, vem com o teor, né? Hoje do leite, o valor, perdão, está um pouco mais caro, mas a gente faz essas trocas. Ao invés de um macarrão instantâneo, compra um macarrão mesmo, faz um macarrão em casa. Fazendo essas trocas, gente, inteligentes, como a gente gosta de utilizar no termo da nutrição, isso vai ajudando sim, tanto a mãe a melhorar a glicemia dela, que é o açúcar no sangue, a melhorar a PA dela, que é a alteração como é que se diz? A PA. Pressão alta. Da pressão alta, deu um branco agora. Da pressão alta, a questão do colesterol, que é aquele colesterol que a gente tem um colesterol bom e um colesterol ruim, né? Que o ruim adora ficar ali perto do coração, das artérias. Então a gente tem que modular essa questão, melhorar a alimentação que seja acessível, né? Se eu tenho condições de praticar alguma atividade física, conversa com tua médica, né? Pede uma avaliação e vai praticar uma atividade física. Eu tive placenta prévia, o que é isso? É a placenta que fica ali na passagem, ali entre o bebê e o útero. Então, eu não tive condições. O médico, na época, não me liberou de forma alguma para fazer exercício, bem que eu trabalhei até 2 dias antes de ter João. Mas ele não me liberou de fazer exercício, né? E a danada da placenta, ela ficou até no último dia para mudar, né? Mas deu tudo certo. Mas a alimentação faz sim, viu, gente? Faz toda a diferença ali. Então, é verdade, né? Ô, Pamela, e eu não sei, mas eu amamentando, fico louca pra comer doce. E é real, né? Eu fico com muita vontade de doce. Eu nunca fui muito assim. Eu gosto de doce, claro, sempre gostei. Um bolinho, quem não gosta. Mas amamentando parece que é uma coisa. Quanto mais eu como, mais eu quero, né? É porque era até uma das verdades, mas acho que a gente já pode falar, né? Que a amamentação, ela tem um gasto de energia, né? Muito. Acho que vocês Muito. podem falar mais do que eu, mas que toda mulher, não necessariamente a vontade de comer doce, mas algumas puérperas, né? Na época que eu trabalhava, elas diziam que tinham muita fome. E a gente também tem, né? Pegar a energia da alimentação, né? Então... É uma fome que parece que o estômago é um saco sem fundo. É real. É interessante, né? É o corpo, minha gente, de uma forma assim inteligente, dizendo que precisa beber água, que precisa comer para tu produzir. Então, tem aquelas coisas bem falta assim de novela, né? Quando eu falo isso, eu já lembro a mãe no quarto, em silêncio, né? Com o bebê amamentando, uma garrafinha de água do lado. Tem mães que passaram por isso, eu não passei por isso, né? Nessa fase, assim, de ter essa tranquilidade. Mas eu fazia uma dica, quando o João dormia, eu tentava um desses intervalos, eu cortava tudo, higienizava uva, fazia suco de uva, cortava as frutas, melancia, mamão, melão, deixava já tudo cortado, porque era o tempo de estar amamentando e estar comendo também essas frutas na alimentação, né? Ali na minha alimentação, para eu cuidar dessa alimentação dele, né? Mas é real, sim, a vontade do doce, né? Tanto que tem uns mitos de vó, dizer assim, minha filha, seu leite tá fraco, vai comer doce. Eu poderia ser o próximo, mito ou verdade? Algumas mães podem produzir o leite fraco. É mito, gente, é mito. Eu posso contar essa história de leite fraco? É interessante. Isso foi de um artigo que eu li, que foi para dar aula a vocês, né, na época. Porque para quem não sabe, Pamela foi minha professora e daí, da faculdade. Eu fiquei, não vamos dizer a idade, né? E daí eu fiquei chocada, assim, o quanto nós mulheres passando por tantas formas de mutilações, assim, de agressões, né? Antigamente, gente, a amamentação era coisa exclusiva para pessoas pobres.
né? Então, na época de colonização, tudo mais, eram entregues os filhos dessas mulheres para os negros, as mães negras, amamentar. Eu me arrepio todinha, porque essas mães estavam ruins. E daí veio isso bem enraizado do leite fraco, porque não era tido como algo importante hoje para amamentar, né? Aí teve que vir as políticas públicas, teve que vir a existência do SUS para trazer essa importância do aleitamento materno, estatísticas falando da importância na questão de diminuir infecções respiratórias, diminuir infecções do trato gastrointestinal do bebê, que é do intestino, diminuir a questão de risco de desnutrição dessa criança, de óbito, certo? Então, de morte. Então, é uma coisa que está tão enraizada na gente que a gente precisa falar sobre isso, né? Dessa importância. Então, não existe leite fraco. Existe quando a gente passa muito tempo, né? Para uma mamar e a outra, que também a gente, né? Já vou entrando nessa questão de hora certa, não existe de 3 em 3 horas. Não existe isso. Não. Fui iludida, certo? Então, não existe isso de 3 em 3 horas. Porque às vezes a gente pensa como um adulto, né? A gente é adulto, lógico, vai pensar como adulto, que a gente vem dessas questões de nutrição, de comer de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas. Existe não. Então, existe o tempo dele, né? João teve mamadas curtas. Era do tipo, 10 minutinhos mamava, esperava um pouquinho, mas 10 minutinhos queria novamente. Foi mamadas curtas. Foi adaptação, foi melhorando, tá? Não sei a realidade de Bel, mas de outras mães elas diziam, Pâmela, passa meia hora no peito, 1 hora, dá aquele descanso de 2 horas. E, ai meu Deus, que mãe abençoada, né? Dava aquele descanso de 2, 3 horas, aí depois acordava, queria mamar novamente. Então, é do tempinho do bebê. Não existe leite fraco, certo? Quando vem essa história do leite fraco, aí você diz assim, não. Eu preciso me cuidar como mãe, eu preciso melhorar a ingestão de água. Uma dica, pegue seu peso, certo? Peso atual, multiplique por 35 ml. Pega o peso, multiplica por 35, vai dar o total de litro que você toma por dia. Aí você vai aumentar mais 1 litro, tá certo? Quem está amamentando. Aumenta mais 1 litro e vai ver aí de oferta diária de água. E coloca uma sugestão também, coloca frutas que tenham alto teor de água, melancia, laranja, mamão, né? Uva, maçã, pera, que vai ajudando aí também a melhorar também, né? A introdução aí da sua alimentação e passando todas essas informações para o bebê. Na parte da nutrição materna infantil, para fechar aqui, a gente fala muito sobre os 1000 dias. Que é a alimentação crucial até 1 ano de idade. Quanto a gente tem que ter cuidado na oferta desse alimento para essa criança. Mais uma afirmativa, né? O estresse pode atrapalhar a produção do leite? Pode responder, Pâmela. Mas pode, né? Já tem, assim, comprovação científica, né? De que realmente interfere mais do que qualquer outra coisa. Isso. Mais do que a mulher não se alimentar direito, mais do que qualquer outra coisa, o estresse interfere, atrapalha e muito, né? A gente tem 2 hormônios, ocitocina e prolactina, que está ali, ó, sendo produzida constantemente. A ocitocina, ela ajuda na liberação. Deixa eu ver se estou falando certo. Tá. Né? A ocitocina ajuda também na liberação. Então, contração de útero, né? Tanto que quando eu amamentei, eu sentia o útero contraindo, como se fosse uma cólica. E daí, todos esses hormônios estão ali, ó, sendo liberados, né? Para ajudar nessa produção. E assim, a gente estudando também, né? A gente já sabe que toda essa produção de hormônio vem do cérebro, né? Isso. Então, a saúde mental da gente, a forma que a gente até lida com essas nuances, né, da amamentação, do pós-parto, influencia totalmente na amamentação, né? Isso. Então, o estresse, que faz parte da nossa vida também, muitas vezes, e nesse período tão delicado, que é o período da amamentação, de fato, pode acabar influenciando, né? Isso. Tem esse fator hormonal, né, como a Pâmela trouxe, que aí o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai meio que concorrer com os 2 hormônios importantes para a amamentação. E aí, por isso que às vezes o leite seca, né?
Mas eu acho que Pamela foi bem completa na fala dela sobre a questão do leite fraco, que não existe. Eu só queria trazer, assim, uma coisa de que quando ela trouxe essa das crianças que eram amamentadas pelas amas de leite, né? Que hoje, que antigamente também, eu acho que na época que eu era bebê, na época da gente, as mães da gente eram assim, não tem leite não, vai mamar na vizinha, vai mamar na tia, na avó. Hoje isso não é mais recomendado, né? A gente não orienta a amamentação cruzada. Como eu tive muito leite, desde que Lígia era bebê, eu fui doadora de leite. Eu doei leite para o IMIP, para o Agamenon, Hospital Agamenon, e quando eu voltei aqui para Caruaru, eu doei para a Fusão, né, para Jesus. E aí é isso, quem tem muito leite, o ideal é que você faça a doação. É a forma como você pode ajudar, né, outros bebês que precisam, aqueles bebês de UTI, mesmo que seja pouquinho, 100 ml dá para tanto menino que eles, como a gente trouxe no começo, cada recém-nascido toma 10 ml, no máximo 30 ml, então 100 ml dá para alimentar 3 crianças, né? Então, muita coisa, né? Lembrar sempre, não orientamos a amamentação cruzada. Quando a gente doa o leite, não é que o leite vai do jeito que chega lá para o bebê, né? Ele passa por um processo, né? De pasteurização, né? Que é a esterilização do leite, né? Por isso que a gente consegue dar o leite a outras crianças. Não é igual sai do peito, certo? Eu lembro que eu estava até participando de um evento também sobre amamentação e a palestrante, ela, para falar bem simples, né? Ela disse assim, se tudo no corpo da gente basicamente funciona pelo cérebro, né? Então, os hormônios, tudo que a gente está saindo pelo leite está sendo comandado ali. Então, tudo que você produz é seu para aquela pessoa que você produziu. Então, é basicamente que o leite que você produz é específico para aquela pessoa, porque o seu cérebro, durante toda a gestação, já entendeu. Né? Então, para poder realmente amamentar outra pessoa, você não gestou aquela pessoa, né? Então, o leite precisa realmente passar por esse processo de pasteurização, né? Ser doado para o banco de leite, que é onde eles vão tratar o leite direitinho para poder ser ofertado para outra criança. A natureza é muito perfeita, né? Então, o seu leite vai servir para o seu filho, né? Assim, ele é perfeito para o seu filho. Ele não é fraco para o seu filho. Mas para outra criança pode ser. Além do risco de transmissão, né? De algumas doenças, né? Se você amamenta ou dá seu filho para outra pessoa amamentar, você não sabe o que aquela pessoa tem, né? E aí não é indicado. Quando a gente faz a doação, elas pedem vários exames, né? Pede exame de HIV, sífilis, hepatite, ver se você tem carência de ferro. Então, ela não é assim, chego lá e deixo o leite, né? Tem muito cuidado com isso. É uma coisa muito séria, até porque esse leite vai para as crianças recém-nascidas, prematuras, né? Que estão precisando, assim, de uma atenção já. São crianças que têm uma situação bem mais delicada, então é todo um cuidado mesmo com esse leite. Falar em transmissão, a gente está, não sei se no meio, no final, ou não sabe o que vem pela frente de uma pandemia, né? Então, acho que uma das dúvidas que pode surgir é se a mãe com teste positivo para a Covid pode ou não amamentar. Pode. A orientação é que ela amamente sempre de máscara, né? E tentando manter o máximo de distância entre ela e o filho, né? Entre o rosto, né? Mas sempre de máscara. A orientação é essa, mas deve continuar a amamentação sim. Até porque pelo leite, né? Ela vai passar o que tiver de anticorpos para o bebê. Inclusive pode, assim, não tem nada comprovado, né? Mas talvez possa até passar um anticorpo do próprio Covid, né? Isso. Tem muito estudo aí no meio, mas... E acho que para fechar, assim, essa parte de mitos e verdades e de conversas sobre algumas afirmativas, né, e dúvidas, muitas mães têm dúvidas em relação ao posicionamento, talvez, de como amamentar o bebê,
se existe uma posição correta, como foi que vocês, assim, qual foi a posição que vocês se adaptaram melhor? Vocês aí que são mães. Começo, a enfermeira termina. Veja, eu consegui na amamentação fazer todas as orientações que foi feita de posição, né? Mas o correto e a principal é a gente ver um que fique melhor, né? Sinta a mãe acomodada, aquele momento que ela esteja ali, que vai passar aquele tempo amamentando, né? E tem todas aquelas orientações da barriguinha com o bebê, junto com a barriguinha da mãe, né? O rostinho, ele viradinho o olho, né? Específico, né? O rostinho mais para a mama. A boca, né, com aquela boquinha de peixe, como a gente fez a orientação da boquinha aberta, em que a gente consiga visualizar também um pouquinho a auréola, né, e até quando vê a sucção do leite, a gente começa até a ver um pouquinho do leite, e não no cantinho da boca do bebê, é quando a gente vê realmente ali aquela sucção sendo correta. A boquinha, né, sempre enchendo, a bochechinha sempre enchendo, né, Pamela? Nunca ele fazendo como se estivesse puxando a bochecha para dentro, sempre para boca fora. De peixe, a boca não, mas o bico de peixe tem que ter. Isso. E onde esse encaixe que a gente brinca, né, que é a boquinha do peixe, faça com que não entre o ar, né, ali no momento, porque tanto é ruim para a criança, né, para vir as cólicas, e quanto é ruim para a gente e para a mãe, por questões da fissura, certo? Que daí vai deixando a mama mais dolorida. A forma de pegar, né, na mama, que a gente falou da inflamação, da vermelhidão, da rachadura, e a forma do bebê pegar no peito, né, a auréola, de pegar na auréola essa partezinha ao redor do bico do peito, né, influencia totalmente nessa parte, porque se não tiver a amamentação correta, tem todo esse processo de inflamação que já é difícil para muitas mães, né, amamentar. Que tem a questão da dor e tudo, que Bel teve a sorte de não ter. Eu só fico pensando como é que as mães aguentam quem sente dor. Porque eu vou dizer. Imagina com o processo inflamatório acontecendo, né? Vermelhidão, febre. É um amor mesmo, condicional, que a gente tá ali na hora. Mas passa. E eu acho que, pra gente finalizar aqui também esse momento, essa conversa, eu acredito que algumas pessoas, ou muita gente também já ouviu falar da questão da rede de apoio na amamentação. Isso. Porque o processo de amamentação, a gente já comentou, não é fácil. Porque o objetivo da gente aqui também é conversar sobre a amamentação de forma aberta, né? E não romantizar. Porque vocês que são mães também, mais uma vez reforçando, que passaram por isso, sabem que não é fácil, já falaram aqui. E há muitas vezes não, sempre é importante ter essa rede de apoio, né? Isso. Pamela falou de como fazia, né, o lanche, a fruta. Eu também, graças a Deus, na minha rede de apoio, deixava minha comidinha já cortadinha, pronta na geladeira. Quando lhes dava um vacilo, dormia, eu ia lá, corria, comia. Ou então, já com ela mesma no braço, eu ia, pegava. Porque você não tem tempo. A gente ficava brincando, como é que uma coisinha tão pequenininha demanda tanto de você, sabe? Seu dia no instante passa, porque você tá ali, não tem tempo pra nada. E aí é muito importante a rede de apoio, até pra você tomar um banho às vezes, porque eu achava que era mentira, mas é possível você chegar de noite e não ter nem escovado os dedos ainda, porque o bebê não permite, sabe, a sua dinâmica. Na minha realidade, meu marido trabalhava mais tarde, ele só trabalhava 10 horas da manhã, então antes dele sair para trabalhar, eu já me organizava, tomava banho, tomava café. Ele só saía de casa quando já estava pronta para começar o dia, para pelo menos dizer assim, ó, hoje eu tomei um banho e escovei os dentes. Porque aí o resto você vai desenrolando, né? Vai fazendo assim, parece que é um povo, tem várias mãos, pega uma coisa com a mão, com o outro, bebê no colo e vai seguindo. Mas assim, a rede de apoio é essencial no processo de amamentação, é essencial. É quem vai lhe dar suporte e vai lhe dar condição, né, de conseguir amamentar, conseguir ter êxito na sua amamentação. Tanto essa rede de apoio em casa, que é preciso, né? A gente precisa ter
esse cuidado, né, esse olhar, durante a amamentação e pós, né, principalmente para a gente e para nós mulheres que eu sou, na época eu estava casada, né, e hoje eu estou solteira, então até pós a gente precisa dessa rede de apoio, porque a gente não deixa de nossas rotinas, nossos trabalhos, nossas responsabilidades. Então a gente precisa dessa rede de acompanhamento, de sensibilização, né? E essa rede a gente pode encontrar ela no vínculo do trabalho, no vínculo familiar, para daí dar esse suporte a essa mãe, que ela não está sozinha na educação, na amamentação ali daquela criança, né? No cuidado, porque isso é real. Chegou um momento, na época que eu estava pós-parto, né, de João, a gente estava numa atividade de uma pós aqui da A6, e daí foram 2 professoras lá para casa, e quando elas abriram a porta, eu fiz, pronto, tome, João, eu vou tomar meu banho agora. Porque a gente fica, quando fala em rede de apoio, a gente pensa muito no marido, né? Na avó, na mãe, mas realmente essa fala de é uma rede. É qualquer um que aparece. E que aparece E daí ela é até enfermeira e pra mãe segurar a hoje, criança, né? que é Flávia Gimena, ela é até mãe, enfermeira também, e ela olhou assim pra mim, ela, pô, você não tomou banho? Tomei não, vou tomar banho agora. Isso tomando banho, chorando, leite, a mama lá, o leite derramando. Gente, é bem essa situação, mas passa. Né? Então, é essa rede assim, que a gente precisa. E até hoje, então, muita minha rede também de apoio foi minha família, né? E até hoje como também os hotelzinhos da vida, né? Que até hoje eu tenho a tia. Não deixa de ser uma rede de apoio. Nossa, que a minha rede ali até hoje, né? Tem um amor e cuidado. Então, é isso. E nós mulheres também, né? Nós mães, a gente termina dizendo uma para outra, ó, faz desse jeito, tenta assim, comigo deu certo, quem sabe com você vai dar certo, né? Pamela, tu indica algum hotelzinho? Ah, eu indico esse. Bel, com certeza vai indicar esse que a menina dela tá. Então, é essa rede. E assim, mães, a gente tem que ter um limite do tipo da gente, né? Dizer assim, ó, hoje eu preciso deixar ele com alguém, ou de uma forma tentar. Não tem com quem deixar de jeito nenhum. Vim morar numa cidade, estou sozinha aqui, não tem como deixar. Então, tentar de alguma forma dar aquele tempo ali, o trabalho, alguma demanda que precisa, e você vai descansar junto com ele. Então, deixa a casa para depois, deixa a roupa na máquina ali, depois vai estender. Deixa o prato lá. Deixa o prato lá. Não, ninguém morre com prato sujo, mas você... aproveita aquele momento ali, descanse com ele, porque senão chega um momento que isso vai atrapalhar. Lembra que a gente falou dos hormônios, né? Vai atrapalhar ali no estresse e na evolução ali da mamada junto com o seu bebê. E eu acho importante também a gente deixar aqui registrado, né, que os profissionais de saúde, né, também são uma rede de apoio. Isso. Porque o acompanhamento da criança, né, até do pós-parto, com o profissional de saúde, e que em Caruaru, na rede pública, a gente tem as unidades básicas de saúde, né, com os atendimentos para gestante, para puérpera, para criança, que podem dar todas essas orientações que eu falei no começo, né, não é um assunto que se esgota, que não vai se esgotar aqui em um pouco menos de 1 hora que a gente está conversando, e que podem ter muitas outras dúvidas que o profissional dentro dessa rede de apoio pode tirar, pode auxiliar, né, pode conversar, pode dar dicas também. Pode visitar na sua casa. Pode fazer a visita, né? E daí vai do profissional da enfermagem a um fisioterapeuta. Ah, porque eu vou querer um fisioterapeuta aqui para ver meu filho, né? Ou para falar comigo. Como a Renata bem colocou, né? Somos da área de saúde, então cabe a gente estar trazendo a informação que para você, ali naquele momento, você não veja como específico ali da fisioterapia, mas ele como um profissional da área, e por estar ali trabalhando com outros profissionais da área, ele trazer uma fala. Então, até um profissional ali da nutrição, da psicologia, né, assistente social, te visitar naquele ambiente que você se encontra e te dar esse auxílio naquele momento, seja de fala ou orientação médica, clínica, né? E até de orientar determinadas famílias, que daí depende de alguns vínculos, de alguns programas, né, que fazem parte do município e do país, né, que é o Programa Auxílio Brasil, saber se aquela família ela tem um cadastro, saber se eles têm como entrar nesse cadastro, como pode ser feito,
né? Vou começar a trabalhar, não tenho condições de pagar para colocar em um hotelzinho. Tem que saber a creche, né? Saber como é que todo o procedimento, como é que faz a inscrição, tudo isso é uma rede que a gente está aqui, né? Para disponibilizar como gestão, né? Como funcionários, como gestão falando aqui, que existe todo esse cuidado que tem como a gente orientar vocês, né? A ajudar. Acho que é isso. E assim, sobre rede de apoio, quem é rede de apoio, é importante que você seja rede de apoio, mas assim, o mais caladinho possível. Porque às vezes a gente vai pedir ajuda e a ajuda vem com um pitaco por trás. Aí a gente fica, ai meu Deus, não quero mais ajuda, porque vem. Né, Pamela? Eu não sei se contigo foi assim, mas comigo, meu Deus. Ah, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, faça assim. Como se você não soubesse, assim, como cuidar do seu filho. Eu fui, uma das pediatras que eu fui com Liz, ela disse, olha, Isabel, ninguém conhece Liz mais do que você. Então, não escute nada, faça o que seu coração está mandando. E é isso, assim, eu acho que você precisa estar muito, muito conectada com o seu bebê e você vai saber o que fazer, não precisa ter medo. Até na questão da amamentação mesmo, você vai se ajustando com ele e você vai conseguindo achar o jeitinho de vocês. Às vezes você precisa de ajuda, mas você consegue, assim, da sua forma e escutando sempre o seu instinto, seu coração, dá certo. Eu assim, achei que foi ótima a nossa conversa. Espero que todo mundo também tenha gostado, tenha aprendido muito. Eu aprendi muito por não ser mãe, escutar duas mães aqui e colegas, né, de trabalho, de profissão. Então, eu queria agradecer mais uma vez aqui a Isabel e a Pamela pela participação, por tudo que elas colocaram, por tudo que elas abriram aqui, né, muitas situações. E lembrar mais uma vez que a nossa conversa não é romantizar a amamentação, e sim trazer mais informação, porque a gente se escuta muito também, e eu acredito nisso, que informação é poder. E quando a gente tem a informação, a gente consegue transformar muita coisa, né? Muitos paradigmas, muitos estigmas que a gente tem, né? Das nossas mães, das nossas avós. E finalizando o nosso Nepcast de hoje, agradecemos também a produção do Centro Universitário da SES UNITA, as nossas convidadas mais uma vez e a vocês que estão escutando e acompanhando a gente e que continuem acompanhando nas redes sociais.